Aos homens está ordenado morrerem uma vez, tendo depois disso o juízo. Você só tem uma chance. Olá, mais uma vez para o nosso canal. A gente chega alegre para estar com você, para mais um tempo de deixar Deus falar aos nossos corações. E o meu tema hoje é criança. Esse tempo tão difícil para as crianças no Brasil e no mundo, eu quero refletir um pouquinho sobre esse tema. Jesus, em Mateus 19:14, ele disse assim: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Eu estou aqui em Cachoeira de Macacu, no Parque dos Três Picos, e eu estou aqui nesse ambiente e quero trazer a você essa reflexão sobre as crianças, né? Nesses tempos em que as crianças, depois desse longo período de confinamento, deixaram de ir à escola, deixaram de ter as aulas presenciais, elas deixaram de estar junto com seus coleguinhas, e muita gente aponta um prejuízo sério para as crianças, principalmente aquelas menorzinhas nas primeiras séries escolares, que deixaram os seus coleguinhas de lado, deixaram esse convívio, porque isso é importante para a socialização da criança. E então, muita gente tem falado que isso vai trazer algum prejuízo para as crianças dessa geração por conta desse confinamento. Alguns apontam até a perda do ano escolar. Eu creio que, de alguma forma, esse ano não vai ser perdido, ele vai ser aproveitado. Mas eu fico pensando, não importa, se a criança deixou de aprender matemática, se ela deixou de aprender português, se ela não foi à escola, essa é uma perda menor. Eu fico imaginando que os pais, nesse tempo, deveriam aproveitar para trazer as crianças para a realidade doméstica, ensinarem as crianças a cuidar da casa, ensinarem as crianças a pequenas tarefas domésticas, como lavar o carro, limpar um quintal, poder ajudar a lavar alguma louça. Ou seja, as crianças podem ter um outro tipo de aprendizado. Para aquelas casas que têm um quintalzinho, pode ser o plantio de alguma hortaliça, ou mesmo para aquelas crianças de zona rural, cujos pais são lavradores, poderiam ajudar os seus pais, por que não, a conhecer como é que é a dinâmica da vida lavoureira. Ou seja, de alguma forma, as crianças podem ter o seu tempo bem aproveitado. Ninguém vai ficar no confinamento tendo tempo perdido. Sim, haverá tempo perdido se essas crianças ficarem ociosas, se elas não forem cuidadas, se elas não forem instruídas, principalmente se não forem instruídas nos caminhos do Senhor. A todas, Jesus disse, mesmo diante daqueles discípulos que pensavam que aquelas crianças estavam estorvando Jesus, impedindo ele de cumprir a sua missão. Ele disse assim, Mateus 19:14, deixai vir a mim os pequeninos, que ninguém os impeça. E Jesus aplica então para falar que, semelhantemente às crianças, na sua pureza de coração, na sua ingenuidade, no seu jeito de ser, no seu coração aberto para o novo, semelhante às crianças, são aqueles que um dia haverão de habitar no reino dos céus. Por isso, não haverá tempo perdido para as nossas crianças. Acima de tudo, se os pais que têm o temor do Senhor aproveitarem esse tempo em que elas estão em casa, numa quantidade de tempo muito maior por conta do confinamento, para instruí-las nos caminhos do Senhor. O nosso desejo é que nenhuma criança perca a sua vida, que ninguém perca a sua vida para o Covid-19, mas que, acima de tudo, que nenhuma criança se perca para o vírus do pecado. Se a gente souber instruir as crianças nos caminhos do Senhor, como diz o provérbio, instrui ao menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Se a gente aproveitar esse tempo para boas ações, boas coisas, uma instrução cultural boa no lar e, acima de tudo, uma instrução espiritual excelente na Palavra de Deus, se a gente souber aproveitar isso, nossas crianças não serão perdidas para o Covid-19 e também não serão perdidas para o vírus do pecado. Que você ponha atenção nisso, que assim como Jesus você também diga, podem deixar vir a mim as crianças, não impeçais. É de crianças como essas que eu darei meu tempo, darei minha atenção, darei o meu cuidado para que elas sejam futuramente habitantes dos céus. Deus te abençoe e lembre-se, você só tem uma chance, aproveite a sua. Até mais.